Boa noite a todos. Os nossos melhores sentimentos de gratidão, de alegria e principalmente antenados na oportunidade de compartilharmos não só as impressões, as reflexões, mas também aquilo que de fato exprime e revela a nossa condição atual de precariedade, sim, mas também do contributo de luz que cada um aqui agora, mesmo na condição de quem veio hoje, talvez pensando, eu preciso tanto receber, sim, mas como reflexão de que mesmo quando estivermos aparentemente derrotados, cansados, abatidos, nosso mestre, guia da nossa humanidade, o nosso irmão maior, aquele que para nós representa, em nome de Deus, o embaixador da paternidade divina, para nós, aprendizes imortais, mas na escola terrena, diante desse mestre que sempre nos disse, principalmente nas horas mais difíceis, nas horas mais doloridas, em que as nossas forças pareciam escorrer como areia ou água pelas mãos, e aí, na acústica das nossas almas, reverberando todos aqueles que tiveram a experiência direta com o Mestre e com aqueles que replicaram-lhe não apenas os ensinos, mas testemunharam através da própria vida e replicaram o seu exemplo, dizendo uns aos outros: vós sois a luz do mundo. Vós sois luz. Vós sois o sal da terra. Vós sois filhos de Deus. Brilhai a vossa luz. Todos nós somos divinos enquanto filhos daquele que Jesus reapresenta à humanidade como Pai, dentro de uma expressão metafórica, poética, ancorado numa cultura em que a figura masculina representava a segurança, a filiação e a condução, mas que dentro da sua mensagem, que se utiliza dos recursos de uma época, culturais, linguísticos, mas que transcendem, porque acima das letras há o Espírito dizendo que, numa comparação adequada à nossa infância, Deus é Pai, Deus é Mãe. Deus é a tutela perfeita dentro de uma lei divina que se observa replicando-se nos institutos familiares, aonde na fragilidade física, biológica, na maturidade emocional dos espíritos encarnados, por exemplo, na infância, há toda uma sabedoria nos princípios da lei divina, na lei natural, que nos congrega a necessidade de nos ajustarmos, de precisarmos uns aos outros para, nessa experimentação das necessidades, desenvolvermos as nossas aptidões intelectuais, mas, ao mesmo tempo, crescermos espiritualmente, moralmente falando, através do convívio que estabelece vínculos profundos, dos quais, no nosso processo evolutivo, vamos ampliando tanto que chegaremos ao ponto de realmente olharmos não apenas para a nossa família próxima, direta, mas não apenas para aquele círculo estendido do nosso lar, que podem ser um grupo mais próximo de amigos em que a sintonia e a afinidade estabelece, não apenas aqueles que compartilham do mesmo ideal. E vamos chegando à proposta do Cristo, que aponta para o futuro e dizendo: vocês vão replicar aquilo que hoje enxergam em mim, não porque sou de uma essência superior e privilegiada em relação a todos vocês que são meus irmãos, apontando para Deus
na sua bondade suprema e na sua justiça, de que apenas ele era um irmão mais velho. Assim como existe na vida uma criança que hoje, de manhã, tive a oportunidade, é sempre encantador, uma criança que tinha 1 mês, um espírito encarnado com 1 mês de vida. E aí ela chorava. Estávamos na antessala dos exames, a avó com a criança no colo. Enquanto a mãe fazia o exame, ela conduzindo o bebê e eu conduzindo o meu pai, já numa outra ponta, para fazer um exame. E olhei para ela e você via no olhar da avó um encantamento que só quem é vô e vó sabe. Não é? Diferente, mas não menos importante e forte, do qual a gente fica pensando, de onde vem essa força, esse vínculo que falávamos pouco, né, antes de começarmos, com a nossa prima. Os judeus antigos tinham uma expressão que na tradução significava visceral. Falando das vísceras do ponto de vista da metáfora, porque é das nossas entranhas, mas não das entranhas do corpo físico, que apenas recebe o reflexo da alma que está conectada ao Pai e apesar de todas as nossas precariedades, dificuldades, carrega dentro de si a semente do amor universal. Que por conta dos nossos processos, que são de aprendizados felizes e outros com o auxílio da dor nos nossos carreiros, vai trabalhando o nosso sentimento a ponto de nos enternecermos e estabelecermos conexões desse jaez com aqueles que não estão no círculo próximo. Esta é uma pálida ideia do que é o coração de um Cristo em relação aos nossos. É uma ousadia da nossa parte, mas Jesus sentia com esta mesma profundidade de uma avó, de uma mãe que ama tão profundamente um filho, só que com o equilíbrio daquele que está tão conectado a uma lei de perfeita justiça de Deus, que todas as ocorrências de despedida, de luto, de perdas, não são definitivas e os impactos que podem trazer ao nosso coração não são em si definidores de tragédia ou de ocorrências infelizes. O nosso abatimento normal diante das ocorrências que nós já sabemos, a despedida por hora, dentro de uma vida, como foi muito feliz a nossa prima, dizendo de uma vida única, sim, a vida única, a vida do Espírito é única, é para sempre, foi criado, não vai mais morrer. O que acontece são os ciclos dentro dessas experiências onde a gente se reveste de um veículo mais adensado para experimentarmos provas como as perdas que são necessárias, não como castigo, mas para disciplinar espíritos da condição evolutiva nossa, para inclusive na experiência, mesmo que não definitiva, das perdas, sejam elas de todas as formas, a valorização daquilo que vai permanecer. A saudade cumpre não esse papel de ser transformada em desespero, em agonia, e quando isto procede, peçamos ajuda. Enquanto o luto não é superado da forma esperada, mais saudável, para não trazer um desequilíbrio daquele que, não de propósito, mas acaba expressando uma falta de conexão com a justiça paterna. Não que a gente chegue num atendimento fraterno ou diante de alguém que não está superando um problema financeiro difícil, um problema com a própria saúde, um problema na esfera dos seus relacionamentos e todos com os seus desafios e as suas questões intrincadas. Mesmo diante de ocorrências como essa em que aqueles que estabelecem uma ligação tão profunda como pais, mães, filhos, em algum momento a gente precisa dizer um até logo, mas faz tanta falta
Quantas vezes a gente chega no aeroporto, no porto, na rodoviária, e as lágrimas escorrem porque a gente não entra em desespero. Por que a gente não entra? Porque é uma viagem apenas. Estamos todos em trânsito, em movimento. Mas esses processos, apesar de trazer uma certa dor, eles são tão bons, porque paradoxalmente a gente fala, quem não sente saudade, parece que precisa aprender a amar. Quem não sente, às vezes, a dor de uma ausência, que em determinado momento vai ter o seu reencontro, tem que se reestudar melhor. Significa que precisa de maior investimento na própria ausculta dos seus sentimentos negligenciados, porque as nossas doenças principais são as doenças da alma, da qual todos os nossos recursos atuais, na psicologia, na psiquiatria, em tantas terapias que se propõem a olhar para o espírito, que não é matéria, e que esse permanece, todos eles, cada um com seu jargão, algumas diferenças opinativas, de reflexão, de teorias, mas todos naturalmente apontam para uma leitura do que está em a natureza a dizer: a nossa salubridade, a nossa sanidade não passa por não experimentarmos a dor, não é isto. A salubridade ou a estrutura psíquica e emocional mais em dia não é aquela que não chora diante de uma despedida, de uma perda natural, mas é aquela que respira e pensa: está tudo bem. Deus não permitiria que eu experimentasse, não só eu, como tantos outros, esses fenômenos da vida, se não fossem para que a gente, ao senti-los, tivesse uma oportunidade de fazer escolhas em como eu vou manter ou não meu status emocional diante dessas questões. E olhávamos o pequeno Bruno de 1 mês, e o brilho da avó, e eu já perguntei logo, como é que é o nome? E como é que a gente não tem o prazer de dizer o nome do neto? E ela falou, Bruno, de boca cheia. E eu cheguei a perguntar o nome dela, ela falou assim, não importa. Eu pensei, será que ela não quer dizer o nome dela? E ela falou, depois eu esqueci, porque ela falou tão baixinho. Mas você veja o exercício do amor, não porque ela não estava se valorizando, mas esse é o amor que o Cristo estava querendo não apenas dizer, mas dizendo, pedindo para a gente, experimentem esse. Vocês vão saber o que é felicidade. É aquele amor que a avó, no dia de hoje, estava tendo a satisfação e dizendo, como no meu colo já parou de chorar. Vocês não fazem isso, né? A avó toda, né? E se eu tivesse a faculdade ostensiva da vidência, eu senti, mas não vi, vendo a expansão da sua vibração, da sua psicosfera, dos fluidos em que ela emanava, de profundo amor, em que ela esbanjava saúde. Ela estava atraindo. E Bruno adorando, porque tanto, né? Não que o choro significa que ele está mal com a avó, mas você via este encanto. Ao mesmo tempo eu olhei para o meu paizinho e olhei para ele e falei assim, papai, você está ótimo. E o bichinho cheio de dor, querendo fazer, que está com problema na lombar. Ele, como assim eu estou ótimo? Tá ótimo, papai. Dizem que o vinho fica melhor quanto mais velho. Ele falou assim, isso é história. Você está falando aí. Mas eu olhei com tanto carinho e com gratidão, porque a gente pisca o olho, a forma mudou, mas a essência. E eu olhei para os olhinhos dele e pensei, quanta coisa já trocamos nessa experiência. E pensei, e são essas horas em que a gente vive, quando a gente se permite, num ambiente tão assim,
experienciado, não tinha uma preparação musical maravilhosa como essa. Nós, inclusive, vamos ver as pessoas com um semblante muito preocupado, exames complexos, perspectivas e expectativas de resultados desagradáveis. E não é assim as experiências de aprendizado? Quando a doutrina espírita resgata o pensamento daquele que diz bem-aventurados os aflitos, e até os dias de hoje nós temos tanta dificuldade em entender que a aflição no olhar de um Cristo que reflete o ensinamento de Deus para que a gente não se perturbe tanto. E voltamos ao livro do Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo e recuperando a própria fala do Cristo em não vos afligeis. No sentido de não estejamos ansiosos pelo que haveremos de comer ou de beber e tudo, no sentido do universo material que é desafiador, que às vezes compromete, dá uma certa insegurança, mas diante das ocorrências complicadas, aonde está a nossa fé? No sentido de aonde eu devo procurar? Primeiro, utilizando o raciocínio, mas acima de tudo, não esquecendo de que eu sou aquele ser que sente. Antes de dizer espírito imortal é o que eu sou. E o que eu sou não é só o acúmulo de memórias. Não é apenas o acervo mnemônico, não é apenas o acervo das ocorrências difíceis, mas também das nossas conquistas. Mas também o que somos é muito mais, porque somos lucigênitos, filhos da luz, porque somos herdeiros daquele que é o Pai, que exprime nos seus atributos toda a perfeição, do qual Jesus apresenta e dizer, tudo o que eu faço, podereis fazer. Vós sois deuses, com Deus D minúsculo, no sentido de que nós temos a herança divina, porque nós temos a conexão com todos os atributos divinos para serem experienciados. E todos os reveses, ou atalhos, ou processos em que estacionamos na nossa rebeldia, na nossa escolha, por desconectarmos com a certeza de que nenhuma ocorrência, por mais que pareça ser ingrata, equivocada, sempre, mesmo na dificuldade diante de uma dor aguda, que complica a nossa serenidade, e é óbvio que no momento do choque, às vezes a gente se revolta internamente, às vezes a gente fica com um medo terrível, mas eis Jesus exortando, dizendo, persevera, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Dizendo, na proximidade com os discípulos, e falando não apenas para esses discípulos, mas sabendo que não apenas pelo registro das Escrituras, mas das experiências daqueles que testemunharam, aqueles que entenderam a indestrutibilidade do ser, aqueles que entenderam que as ocorrências difíceis poderiam, inclusive, tomar de assalto o nosso próprio corpo físico, mas a nossa reação, a nossa forma de agirmos diante das ocorrências desafiadoras faz toda a diferença entre estarmos conectados com a segurança de Jesus ao nosso lado. Então, falar de Jesus não pode ser apenas mais um movimento de uma adoração que é bonita, mas fizemos isso durante séculos no movimento cristão, onde nós pegamos a figura do Cristo, bonito símbolo, e deixamos ele preso, crucificado e imóvel nos nossos templos, e distante daquilo que Jesus representa para todos nós, que é aquele amigo que quer caminhar ao nosso lado. Não é que Jesus não quer estar nos templos. Não é que Jesus não gosta das homenagens que fizemos para ele, em tantos rituais, em tantos movimentos cristãos ou não, dentro daqueles que o respeitam pela sua grandeza,
Mas o Mestre Divino, dentro da proposta que ele veio à Terra para esculpir no coração de cada um de nós, um entendimento além das ocorrências da nossa visão puramente material, porque se nós observarmos a vida apenas nessa expressão, e sem a existência do Espírito imortal, não faz sentido Jesus. Não faz sentido Deus. Para quê? Nos despedimos do corpo da nossa querida Nívia. Dela, jamais. Mas se a gente não tem a imortalidade, nos despedimos dela com 90, né? 90. Mas e quando? E eu já participei de despedidas onde os pais não conseguiam entender por que eles estavam sepultando um corpo de um jovem de 16 anos vitimado por um assalto que deu muito errado. Sem Deus, sem entender os mecanismos difíceis da escola da vida, onde a gente retoma circunstâncias e pessoas que fazem parte de aprendizados duros e não de punição, para assentarmos lições das quais só quando a gente experimenta a gente tem a oportunidade de valorizar. É por isso que a tristeza não deve ser cultivada, mas deve ser respeitada como uma emoção e um sentimento legítimo, do qual serve para, num momento como esse, a gente sentar nela como a tristeza sendo uma cadeira. Uma cadeira a gente senta quando toma um baque, e ela precisa nos suportar. Então a tristeza é esse momento psicológico onde eu avalio, peso, faço as aferições de valores. O que é que eu estou me despedindo por hora? O que é que eu aprendo com essa situação? O que foram, desses 90 anos da nossa querida Nívia, os anos e a qualidade do que eu tive com ela? Então, por mais que eu sinta a melancolia, a tristeza, é possível sorrir, mesmo com as lágrimas, e dizer muito obrigado. Porque foram para uns 40, 50 anos de convívio. Outros foram 10, mas todos gratos por ter a oportunidade de terem sido enriquecidos por esse contato que foi também desafiador. Não somos almas perfeitas, mas vai nos lembrar do tanto que esta pessoa foi importante, e esse pensamento nos dá aquele consolo, porque é este o aspecto do Cristo, o Consolador, como é assim a doutrina, que vem não apenas dizer Deus é bom, mas nos convida a repensar por que Ele é bom. E não porque a gente vai saber com todos os detalhes os mecanismos mais complexos de como a justiça e a bondade divina se manifestam sempre juntas. Porque eu não posso chegar a pretexto de colocar o raciocínio espírita para uma mãe e um pai que estão com o coração rachado, visceralmente, como falamos. Porque há uma expectativa de não termos que desencarnar num gesto de absurda violência. E aí chega um pai desesperado na casa espírita e você, por mais que tenha boa vontade, não colocando o bom senso, mas também o sentimento com cuidado, alguém que mal entendeu e está sofrendo uma dor tão grande e aguda, e na hora que ele senta, você querendo, mesmo com a palavra adocicada, falar: olha, você precisa ter fé em Deus, porque se aconteceu isso com você e com seus filhos, é porque vocês mereciam. Eu não volto mais nesse lugar. É claro que a ideia de merecimento precisa ter cuidado. Não, olha, o seu filho devia estar resgatando algo muito feio, ele deve ter sido um criminoso. Que isso? Não funciona assim. Nossa ideia de punição é equivocada. Quantas vezes, numa violência como essa, vocês imaginam o que Chico faria como um grande imitador do Jesus? Não é assim? Como assim imitador?
Porque na pergunta 625, quando a espiritualidade responde a Kardec, que pergunta qual é o guia e modelo mais perfeito que Deus tem oferecido à humanidade terrestre, a resposta é Jesus. Então, se ele é guia, eu preciso seguir. E se ele é modelo, eu preciso imitar. E é óbvio que imito na minha capacidade. Não vou dar para fazer na mesma proporção que ele. Então, o que Jesus faria e o fez diante da dor de Marta e Maria quando Lázaro estava sendo considerado morto? Ele também chora. Será que ele chora de desespero? Não. Será que ele chora? Isso é uma ousadia da nossa parte. Será que ele chora porque ele chegou atrasado? Como Marta propõe e fala, se o senhor tivesse chegado mais cedo, que a gente mandou chamar, o senhor demorou, ele não teria ido. Será que ele chora porque ele está com o coração, porque a família está ressentida? Por que Jesus chora? Ele está ao nosso lado. Os espíritos superiores não são desprovidos de emoção e sentimento. Só que esta emoção é de profunda compaixão, e a minha ousadia de Jesus chorando, não só nessa vez, de profunda compaixão com as nossas dores. Porque quando a gente tem um pequenininho na nossa mão, que a gente sabe que aquilo vai passar, que aquilo é pequeno, mas a gente vê quem a gente ama sofrendo, você não fica com o coração apertado? E às vezes, para ele não ficar preocupado, porque a gente tem que passar não só a imagem, mas a energia de segurança para o outro, às vezes a gente pega uma criança e enxuga, porque ele às vezes não vai conseguir entender essa lágrima. Esse é o Jesus que nos acompanha e pede para que a gente se lembre, não apenas no estudo, para que a gente se lembre dele não apenas em momentos tão gostosos como esse, em que cada coração fez o esforço, mesmo abatido, de sintonizar, pedindo o apoio da espiritualidade superiora, que também trabalha em nome de Jesus. Já iam 3 dias dos acontecimentos tão dolorosos em Jerusalém. Maria havia superado talvez a maior dor possível de uma mãe, de um amor tão grande e que teve o desprazer de acompanhar todos os momentos mais infames de violências atrozes com aquele que não era só o seu filho amado, porque Maria também, como espírito que sabemos que já era de uma evolução diferenciada, sentia diante da grandeza do coração daquele que experimentava paradoxalmente as maiores atrocidades materiais, sendo que ele não tinha pecado, vamos usar essa palavra, como nós que poderíamos justificar muitas das experiências sofridas, e existe essa coerência em relação aos nossos débitos, não só com os outros, mas com a nossa própria consciência, a necessidade de reexperimentarmos situações dolorosas em nós, diante daquilo que efetivamente, direto ou indiretamente, provocamos nos outros. Então não é a punição. Então por isso que eu não posso chegar para uma mãe e para um pai e falar um absurdo desse para o filho. Apenas dizer num primeiro momento que é para acolher. Eu não chego num pronto-socorro para tomar um sermão do médico. Está doendo. Se ele tiver consciência, mesmo sabendo que a dor que eu estou sentindo é por conta das minhas indisciplinas, do meu cuidado com o corpo, o médico tem compaixão comigo. E a primeira coisa que ele vai ver, dependendo da gravidade, é: vamos para a sala de trauma, vamos para a sala de medicamento, vamos atenuar essa dor. E ele se compadece da nossa situação. E quando a dor é controlada, ainda com muita sabedoria, mas também com amor, diz: precisa se cuidar. Vamos fazer uma série de exames.
Busque ver como é que está a sua vida, meu amigo. Repense os seus hábitos, para que você venha a ser menos freguês do pronto-socorro. Para aquilo que está no seu controle, não está tudo no meu controle, mas a saúde que está no meu controle, qual é o meu gesto de profundo respeito e gratidão à sabedoria divina que me deu um veículo, que está envelhecendo, que é transitório, que vai adoecer. Mas eu tenho a obrigação de cuidar com imenso carinho. E tantas vezes que antes eu me olhava no espelho dizendo, nossa, como é que você está feio, por conta dos meus conflitos, parei com isso. No dia que eu estiver muito ruim, eu olho, nem que eu tenha que profetizar, nossa, mas está lindo. Às vezes não está, não. Mas a gente vai profetizando, pensando no futuro, e olha e fala, muito obrigado, meu Deus. Que mesmo eu não sendo esse que trata tão bem o corpo, veja a misericórdia, a justiça divina trabalhando em cada célula, que mesmo quando eu violento o meu estômago com meus excessos, o meu aparelho gastrointestinal, todo o meu corpo, mesmo a revelia da minha indisciplina, trabalha para restabelecer. Quanto do nosso corpo está trabalhando hoje para sanar problemas que não são por conta do desgaste natural, mas pela nossa displicência? Isso não é Deus agindo agora, com amor, com compaixão, com misericórdia? E quando eu consigo sentir aquilo que não tem mais como a dor não sinalizar, eu só me lembro que estou sofrendo e, numa tentativa de comunicação com Deus, eu penso, por que eu? Então, diante da dor, a gente se compadece e fala para um pai, como a gente teve a oportunidade de falar, paizinho, Deus é sempre bom e justo. E o que nós temos agora é a preocupação de envolver o seu coração em força. Fique conosco, para que essa dor que dilacera, vamos orar para que isso não aconteça. Para que o seu coração não se revolte, porque há uma razão. Mas agora não vai lhe fazer bem cavucar nisso tudo. Ir para os nossos pensamentos, que quando estão assim, procuram aquele que foi veículo do escândalo, porque há sempre alguém que se debruçou no crime, sintonizado com as nossas vibrações que nos atraíram para circunstâncias infelizes, das quais resgates e aprendizados duros, não só para quem foi, mas para quem fica e que tem que lidar profundamente com determinadas dores, que só com o tempo, mesmo sem as explicações, mesmo sem as revelações dos espíritos através da mediunidade, porque muitas delas nós somos poupados até hoje, porque revelar tudo do passado talvez nos enlouqueceria, se nós soubéssemos testemunhos e lições que nos vêm para frente. Mas nós temos Jesus dizendo, mas Deus é bom e é justo. E olha, se eu estou passando por tudo isso que ele passou, e havendo a sua ressurreição, ou seja, reaparecer em espírito, dizendo, está vendo? Como a morte foi só do corpo, e que vale a pena ser ético, ser justo, ser bom, ter misericórdia e sem ódio, inclusive contra aqueles que assassinaram o corpo, porque não há uma reprovação do Cristo em relação àqueles que se consideraram seus algozes, livrando o nosso coração do veneno que tem nos destruído, que é o ressentimento, que é a culpa. Esse Cristo continua caminhando conosco, não está preso nas igrejas. Isso fazemos nós, não todas, e não estou falando da igreja em si, as pessoas. Porque há muitos irmãos nossos que transcenderam e estão lendo a lei divina com muita sobriedade, não importa qual seara evangélica esteja. E falamos de evangelho no sentido lato sensu, porque há irmãos fora do movimento cristão humano que estão afinados com o cristianismo enquanto essência nas doutrinas orientais. Naquelas que não são consideradas religiosas, mas que apresentam uma filosofia de lucidez,
e de justiça, além dos nossos ensaios atrapalhados. Olhei para o paizinho e falei assim: vai dar tudo certo, papai. Como é que eu tenho a certeza que vai dar tudo certo? Porque Deus é bom. E se ele desencarnasse hoje ou amanhã? Vai dar tudo certo. Porque a desencarnação, ela é uma etapa das nossas vidas. Francisco de Assis. Essa é uma passagem que muitos conhecem. Estava capinando o seu jardim e já numa fase de vida onde ele estava muito desgastado pelas doenças, a cegueira já tinham sido queimados com fogo as duas vistas, ele já estava completamente cego, o corpo muito judiado. E ele capinava um jardim junto com um frei irmão, que olhou para ele e falou assim: Pai Francisco, se soubestes hoje que partirias hoje para a vida maior, o que é que você faria? O que é que nós faríamos? Muitos de nós pensavam: ai meu Deus, é sério? Ixi, eu tenho que fazer as pazes com muita gente ainda. Não posso desencarnar desse jeito não. Né? E aí, só esse departamento já fica encrencado. E os outros problemas? Ai meu Deus, e eu não me despedi direito do meu pai, da minha mãe? Ixi, as coisas horrorosas que eu disse ontem para fulano? Pai Francisco parou, pensou e respondeu dessa maneira: se eu soubesse, meu filho, eu continuaria carpindo o meu jardim. Ou seja, vamos continuar vivendo. Então, se o que é certo eu já sei o que devo fazer, em relação à minha relação com o próprio corpo, a minha relação com as outras pessoas, a minha relação com os bens materiais, financeiros, onde é que eu coloco o Cristo enquanto ensinamento no uso dos recursos que estão aqui para engrandecimento e melhoria de quê? Do ser que eu sou. Esses recursos para o meu provimento, para a minha segurança, mas eles fazem com que a vozinha do Bruno pense: ele é tão mais importante que se eu pudesse, porque é o que nós falamos, se ele precisar, a minha vida está aqui. Eu dou a minha vida. Porque não tem graça. Porque o grande objetivo da nossa vida, quando a gente aprende a isso, é amar. E eu não estou falando de ser amado, que é uma delícia. Mas quando a gente sente isso e permite que isso se amplie e comece a olhar, inclusive, o filho dos outros. Eu ainda não sou avô. Com a graça de Deus, vou ter essa oportunidade. Mas eu bati o olho no Bruno e pensei, como se ele fosse o meu neto. E olhei, tentando surfar a onda da avó. Não é assim? Não de inveja, por favor. Mas é assim que você, de repente, olha o filho de outras mães, não para você se desequilibrar, e você, entre aspas, sofre com a dor do seu semelhante. E por isso Jesus continua caminhando, porque ele não dá conta de ver a nossa tristeza. E é por isso que 3 dias já se passaram. E ele, caminhando na estrada de Emaús, percebe um dos discípulos, não daqueles 12, mas dos outros também, que eram discípulos, saindo de Jerusalém atordoados, aflitos, angustiados. Cleopas está ali falando com o companheiro, e agora deu tudo errado. Maria superou aquele sofrimento, mas estava triste, todos angustiados, outros com medo, todos escondidos. Já havia notícias da aparição do Cristo para Madalena. Pedro já havia procurado no túmulo e também registrado que o corpo já não estava mais lá. Ainda assim, aquele sentimento de, meu Deus, deu tudo errado. O que será de nós agora? Estamos sendo perseguidos, a própria vida em risco, e aquele que era o mais poderoso, aquele que nos libertaria de todas as angústias, foi martirizado dessa forma.
de uma forma também material de olhar, e aí chega um peregrino, um amigo oculto, que eles não reconheceram porque vinha como um viandante muito simples, e começa a lhe perguntar o que estava acontecendo, porque estava assim, e começa a lhes falar, não apenas com conhecimento de causa, mas com essa vibração de que está tudo bem, era para ser assim. Vocês lembram, e começa a citar escritura por escritura, que sempre avisava que iria acontecer isso com aquele que viria salvar-nos da nossa maldade interna. Salvar-nos no sentido de apresentar um novo modo de agir enquanto está conosco, nos tutelando e caminhando junto conosco, não apenas nos templos de pedras, mas dentro das expressões e das situações mais difíceis do nosso dia a dia. É nessa hora mais triste que aparece um amigo oculto na nossa vida. É um neto, é um amigo, é uma ocorrência estranha que vem aquecer o teu coração num dos momentos mais difíceis, em que você está angustiado, mas quer caminhar. E no caminho, ele vai conversando, aqueles discípulos vão se sentindo, e nas expressões de Lucas, no capítulo 24, nos versículos 15 em diante, dizendo: não notastes que o nosso coração ardia enquanto ele falava? Porque a vibração dele era de profunda verdade, de amor, de carinho, na simplicidade de um desconhecido. Porque Jesus não está querendo exaltar a personalidade. Ele não tem mais os desafios de controlar a vaidade como a gente, orgulho. Ele tem a satisfação enorme em dizer: você está sofrendo, então eu estou junto com você. Fica comigo, estou com vocês. Não importa se você está chorando a partir de um bem amado. Não importa se você tem dúvidas que a sua saúde pode debilitar. Não importa se você está preocupado com as outras coisas. Tudo vai se arranjar. Senta-te em ti. Jesus está conosco. E essa serenidade nos dá a condição de agirmos com a sabedoria que vem dos processos de intuitivo, porque Deus está na nossa consciência quando a gente se permite fazer com que esse Cristo interno caminhe conosco. E quando ele chega ao final, na hospedaria, segundo Emmanuel, quando fala do amigo oculto, na hora que ele vai indo embora, os discípulos falam: espera, fica mais um pouco. Fica, é tão bom ter alguém que não apenas fala bem, mas que consola, que nos alegra, retempera as nossas esperanças. E quando ele partiu o pão, porque Jesus não era aquele que comia primeiro e depois quem pegar o resto, né? Ele era conhecido por repartir e doar. Quando ele fez isso, eles reconheceram Jesus. Segundo Emmanuel, até que ele chegasse na hospedaria da confiança e nos deixasse de novo, nas horas mais difíceis, não precisamos procurar muito. Ele está ao nosso lado. Que as nossas dores sejam aliviadas com o abraço de um amigo que a gente se permita sentir. Dentro de aquele que é apenas a presença na oração, nas atividades mais singelas, onde apesar das nossas lágrimas nós vamos dizer: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que eu tenho. Muito obrigado por aquilo que eu não tenho. Muito obrigado por aquilo que eu chamo de ruim e que eu não entendo. Mas o Senhor vai me dar forças para que não me faltem as forças e as energias, para que o desânimo não seja uma falta, para que a saudade, retemperada com a esperança, me mobilize na ausência da mãezinha querida presencial, que eu abrace outras mãezinhas, que na ausência dos filhos amados e queridos, eu olhe os filhos dos outros com o mesmo enternecimento, com a mesma vontade, a vibração de ajudar, que eu enterneça meu coração a ponto de não conseguir mais apenas ver, sem me movimentar, e andar como um amigo oculto na estrada de Emaús, na estrada das nossas vidas, em direção à hospedaria da confiança. Que Jesus nos abençoe e nos console todos os corações, nos dando forças de ouvir a sua voz dizendo:
Levanta-te, anda, continua, viva em abundância. Graças a Deus.